Bom dia, mais um dia de domingo. Mais uma leitura domingo de feira. Lembrando, né, que todo o material aqui é baseado, né, em livros, em leituras, em textos que são adquiridos na feira no domingo, às vezes também na loja, no sebo aqui do bairro, e eu gostei, né, de acessar, né, tanto material interessante, né, nessa feira interessante também, materiais psicanalíticos e materiais de culto do candomblé, culto afro, culto iorubá. E eu lembro aqui, e eu venho lembrar aqui, que o nosso papel aqui é fazer uma analogia do divã da clínica psicanalítica com o divã dos orixás. Então são coisas muito parecidas que eu ouço quanto psicanalista na clínica e que eu ouço também como Ialorixá, né? Ali nos acolhimentos, nos atendimentos no terreiro. Hoje eu achei um tema muito interessante, aliás, eu achei vários temas que são muito interessantes, tá? Então, assim, você pega todos esses livros aqui, ó, o que eu estou sempre falando aqui da nossa ansiedade cotidiana, que eu costumo falar, nossa ansiedade cotidiana em Ori, né, para fazer essa junção com o candomblé. Eu tenho também um outro livro aqui, que ele está bem surradinho, né, mas não se julga o livro pelo estado da capa. Um outro aqui, ó, muito interessante. Psicologia de Ori na vida moderna. Faça essa junção, essa análise dentro de psique, a mente humana, e Ori, a mente, né, dos devotos de candomblé. Tá bom? Eu achei interessante aqui hoje a gente falar do fracasso. Hoje nós vamos falar do fracasso. Então a gente vem narrando aqui uma história, tá? A história vem de pessoas aqui no livro, né, que a autora Giana Eschiloto, ela está sempre falando, então ela traz aqui pacientes da sua clínica, né, com nomes fictícios, claro, né, e muitas das vezes também eu trago dos meus pacientes, né, ou talvez também dos meus seguidores, porém em sigilo, né, com nome fictício. Eu acho que tem questões psíquicas, questões em Ori, que quando a gente traz aqui, a gente não está falando de uma pessoa somente, né? A clínica ela é vasta, passa várias pessoas ali e algumas questões, né, desordem psíquicas são parecidas. E no terreiro é a mesma coisa, tá? Então a gente não está falando aqui de uma pessoa em si, a gente fala de um todo. E por fim, o batom. Passou nos lábios após ter escolhido cuidadosamente uma cor que combinasse com a camiseta de seda. Foi até o quarto, vestiu a saia cinza. Uma última escovadela nos cabelos estaria pronta, mas justamente naquele momento sua segurança começou a vacilar. Estava demasiado perfeita, uma elegância sombria que não podia servir numa entrevista de avaliação para o novo trabalho. Parecia presunçosa e cheia de si. Não, devia mesmo trocar de roupa, escolheu uma calça, mas ficou muito indecisa a respeito do tipo de blusa. Seria melhor uma camiseta com um blazer, ou uma blusa de gola alta, mais juvenil, descontraída? Começou a perder a calma com essas dúvidas banais. Voltou para a frente do espelho e o que viu aumentou seu pavor. Uma máscara. Como puder arrumar-se daquele jeito para solicitar um trabalho? Com raiva limpou o batom e, à medida que esfregava os lábios, foi tomada por uma espécie de furor. E passou o papel toalha no rosto, nos olhos e no pescoço. Fez sumir todo o traço de maquiagem. O que pensaria seus possíveis empregadores ao vê-la maquiada como uma mulher à toa? Agora seu rosto não tinha segredos. Viu-se feia, insignificante e anêmica. E quanto isso, perdia tempo e corria o risco de se atrasar.
calçou os sapatos e logo depois, praticamente junto aos ouvidos, pareceu escutar a voz da mãe. Pode até estar na moda, mas usar salto altos com calça é vulgar. Desceu dos saltos, procurou seu tênis, mas logo percebeu que a única roupa possível àquela altura era o moletom de sempre, sem graça e protetor. Ele perdeu tanto tempo, né? Primeira vestimenta ficou impecável, ficou perfeita. E ali foi não gostando, e de repente, quando viu que o tempo estava curto, né, correu e colocou o seu moletom de sempre. Claro, era assim que devia se vestir. Uma estudada falta de cuidado daria boa impressão. Compreenderão que sou uma moça séria, pensava sem convicção, que pensa somente no trabalho. Logo que entrou na sala de espera, percebeu seu erro. Havia 2 moças que tinham chegado antes dela, vestidas de maneira normal. Isso mesmo, normal. Não parecendo mendigas como ela. Era inútil. Jamais conseguiria aquele emprego. De qualquer forma, esperou sua vez. Mas a ansiedade, a raiva de si mesma, a confusão e a vergonha a devoraram. Quando a mandaram entrar, encontrou-se diante de um senhor, um pouco melífluo, e do lado dele uma loura vaporosa, fútil e arrogante, talvez a secretária. Percebeu seus olhares perplexos. E por causa do moletom, pensou e sentiu-se invadir por uma imensa infelicidade. Já sei que não vão me dar essa vaga, disse e surpreendeu-se com o fato de sua voz parecer irritada e segura, ao passo que cada parte dela estava tensa e contraída. Roberta está com 26 anos, é inteligente e bonita, mas tem uma especial habilidade em fazer fracassar qualquer tipo de iniciativa na sua vida. Em sua vida, os fracassos sucedem-se de modo contínuo e, infelizmente, não só no que diz respeito ao trabalho. É sobretudo nas experiências amorosas que Roberta consegue distinguir-se como uma desastrada. Naturalmente está convencida de que é falta de sorte. Cada vez que uma história termina, considera os prejuízos e conclui que ele, do caso, não a merecia. Era a pessoa errada, a aparência ilusória de um amor que deveria procurar em outro lugar. De fato, procurar-o, encontrar-o e conseguir, enfim, registrar outro fracasso? Mas por que acabo sempre com os homens errados? Pergunta-se abatida a cada nova decepção. Não é fácil convencê-la. E aqueles que, como ela, se voltam inconscientemente ao fracasso. De que a resposta é surpreendentemente simples. Encontra sempre os homens errados quem procura homens errados. Para interromper essa cadeia de erro de amor, e não só de amor, é necessário mudar radicalmente os critérios de avaliação. Não importa muito entender porque os outros estão sempre errados, mas é urgente descobrir os motivos que nos fazem escolher determinados tipos de pessoa. É interessante. A vida é cheia de coincidências, é claro, mas quando se cometem sempre os mesmos erros, já não é mais culpa do destino. Olha que interessante. E a pergunta certa a fazer não é a anterior, que todavia é legítima. Por que acabo sempre com os homens errados? Mas por que procuro homens iguais? Quero voltar a ler isso aqui, gente. Quero voltar. A vida é cheia de coincidência, é claro, mas quando se cometem sempre os mesmos erros, já não é mais culpa do destino. E a pergunta certa a fazer não é a anterior, que todavia é legítima. Por que acabo sempre com os homens errados? Mas por que procuro homens iguais? Na verdade, cada vez que se encontra uma pessoa nova, não se percebe que é igual às anteriores.
Pelo contrário, parece que seu encanto principal é a diversidade. Frases como: ninguém é como você, nunca amei ninguém como agora, deveriam ser os sinais de um fracasso. Sabemos, pelo menos inconscientemente, que já dissemos palavras e tivemos sensações desse tipo com a mesma ingênua convicção. Então está repetindo. Você está repetindo palavras, você está repetindo frases que você usou anteriormente. Com frequência, perdemos as batalhas de amor porque acreditamos que o inimigo seja externo, que ele vem de fora. Ao passo, o mais verdadeiro e temível assinalado pela ansiedade, pela indecisão, pelo medo, ania-se traiçoeiramente nos meandros de nossa história pessoal, de nosso crescimento emotivo, da relação com a nossa imagem. Certas emoções irrefreáveis, certas decisões impulsivas, certos erros já percebidos, mas nunca corrigidos, podem se reconhecer e governar. Somente quando se conhece é que se governa a própria identidade emotiva. Na história de Roberta, há a precoce separação dos pais e uma envenenada pelo rancor contra o homem que abandonou para ficar com outra mulher. Durante a infância toda, Roberta ouviu frase como: você é a cara do seu pai. O que poderia esperar da filha de um homem como aquele? Das raivosas afirmações da mãe, ela extraiu um profundo sentimento de indignação. Durante toda a vida, tentou demonstrar a si mesmo e aos outros não ser tão errada, colocando em todas as suas escolhas, em todas as suas ações, uma carga de ansiedade insustentável. Mas, ao mesmo tempo, a convicção de ser realmente como a mãe a impede de lhe dar a razão, a demonstrar-lhe errando toda vez que ela é realmente com certeza e com prazer igual ao pai. Tá aqui, ó, pulo do gato, né? Provavelmente os erros da mãe de Roberta teriam consequências menos dolorosas se não vivêssemos em uma sociedade que fez do sucesso e dos feitos brilhantes os seus fundamentos. Antes, fracasso era uma palavra que se referia a empresas comerciais, ou no máximo a instrumentos que não funcionavam como esperado. Somente em nossa época, superficialmente, se difundiu conceitos de que também pessoas podem falir. Ou seja, não produzir, não funciona. Não corresponder à expectativa da sociedade. A ansiedade do fracasso está sempre à espreita no trabalho, nas relações, nos esportes e nas diversões. Insinua-se irritante e insistente a interrogação sobre a qualidade da nossa produção. Então aqui o fracasso é interessante, né, que aqui a autora ela vem falar da Roberta, né, que ela fez todo um percurso para ir para uma entrevista de emprego e foi usando suas melhores roupas, suas melhores maquiagens. Porém, ela ia retirando, né? Ela ia, cada vez que ela olhava no espelho, ela não gostava e aquilo lhe causava raiva, né? Talvez ela se vendo muito bonita, muito maquiada, perfeita, né? Como a autora diz aqui, aquilo não lhe cai bem, porque a perfeição não encaixa, né, com a psique, né? A perfeição não encaixa com o olho daquela pessoa que sempre foi subjugada, né? Sempre foi taxada, sempre foi apontada, né, com grandes defeitos. Que sua mãe fazia isso na sua infância, né, projetando o ódio que ela tinha do pai. Então, a autora, aqui ela quer dizer que Roberta ela não seria uma boa pessoa, né? Ela não se transformaria
numa pessoa bela, né, por dentro e nem por fora, sendo filha do pai, né, que ela tem. Então, a Roberta ela sempre vai se ver nesse lugar, tá? Então, uma outra coisa que é importante, que né, no livro aqui fala, que não é fácil governar, né? Não é fácil você olhar para si e entender que às vezes você não alcança, tá, alguns objetivos, ou quando você está de frente, né, que eu falo sempre, de frente para o gol, e você fracassa e você não consegue, né, chutar a bola, fazer o gol, por questões de introjeções, né? Por questões na sua infância, você sempre ser colocado no lugar de fracassado, tá? Muitas das vezes esse fracassado pode não ser você, tá? Mas pode ser pessoas, tá, que criam mágoas uma nas outras. Isso acontece muito entre pai e mãe, tá? Então eles criam uma referência em cima de você, né? Eles já começam eles começam a não ver a criança, né, de uma forma singular, um ser. Ele vê a pessoa como resposta de um outro ser, né? E se for a resposta daquele outro ser que odeia aquele ser que não foi legal, que não ofereceu o que queria, que houve um fracasso, uma cisão ali, essa pessoa ela vai ter esse rótulo, né? Ela vai ter essa energia, eu posso falar, né? É uma energia que é investida, né? E a pessoa acaba não tendo seu próprio eu, né? O eu dela é alterado, né? E nesse caso aqui é danificado. Então, quando ela começa a se relacionar, tá? No caso da Roberta aqui, ela começa a se relacionar com pessoas, né? Com namorados, com homens, né? Que nunca dá certo. Nunca dá certo. Porque ela está sempre vendo naqueles homens o pai, né? O pai que não serviu. E quando ela começa, ela entrega tudo, ela faz o mesmo percurso, ela usa as mesmas palavras, né? Agora sim, agora eu encontrei o amor da minha vida. Esse não é igual àquele. E quando chegar na frente vai ser igual sim, porque o problema não está no externo. O problema não está naquela outra pessoa que vem, não está naquele homem que ela escolheu, o problema está nela mesma. Né? Então ela vai ter esse desencontro. E por que fala do dedo podre? Por que eu sempre me relaciono, né? E minhas relações terminam sempre da mesma forma, né? O famoso dedo podre. Porque esse dedo podre, né, que a gente pensa que ele está apontando para o outro que a gente escolhe, ele está apontando para o mesmo lugar, né? Para esse eu fracassado, né, que foi introjetado. E essa questão aqui também que fala de governar, né, passar a governar, é o quê? Se eu sei, né, que eu sofri traumas psíquicos quando criança, né, porque um cuidador, um adulto, um pai ou uma mãe introjetou algumas questões dele, tá? Porque a gente, quando criança, a gente não entende, mas a gente, quando adulto, a gente pode entender e buscar a investigar melhor como os nossos pais amaram, né? Como foi o amor na vida da minha mãe, como foi o amor para a vida do meu pai, né? Não existe um tabu, não existe um padrão, né? Então, às vezes, ali aquele casal, né, às vezes se amaram muito, mas brigavam, ou não se amavam, de repente foi um casamento, né, de acordo, né, muitos casamentos a famílias, né, forçam, né, um acordo, uma combinação ali, né, financeira, não sei, o caso que for, né, ou foi um casal muito apaixonado e veio um filho, né, que não foi projetado e aconteceu, lembrando que pai e mãe eles amam, tá, do jeito deles, né, como diz o autor o Winnicott, né? A mãe suficientemente
boa, né? Te criou, te alimentou, você está inteiro, vivo, né? Saudável, não teve uma perversão, não teve nada disso. Foi dado o que pôde, né? A mãe, dentro desse. A mãe aqui, a gente vai pensar um pouco, né? Porque não está falando da história da mãe, está falando da história da Roberta. Mas quando chega a falar da mãe, a gente vai entender que a mãe ela teve uma desilusão, né, com o pai. E desiludir, gente, não é porque eu também não estou falando que o pai traiu, fez acontecer ou não. Porque a desilusão, a decepção, ela vem baseado no que você cria, você cria. Você fantasia algo em cima do outro e o outro não pode te dar, você que cria a sua própria desilusão. Né? Ah, então minha mãe projetava muita raiva, né? Comigo, porque eu me parecia com meu pai e meu pai deve ter feito uma coisa muito grave com ela, uma desilusão, teve um fracasso ali. E que desilusão é essa? Talvez o pai também não pôde dar, né? O que a mãe, né, criou dentro da ilusão dela. Então, governar é isso. É você parar, olhar quem você é, né, e o que foi, né, introjetado em você que não é seu. Né? Porque se a mãe ela ali ela tinha você para expurgar essa raiva, né? E falava, boa coisa você não vai ser, né? Porque você descende desse pai aí que não foi boa coisa para mim, né? É uma outra coisa importante também que ela fala, o salto alto, né? Porque a mãe dizia que a mulher de salto alto e calça jeans, ela ficava num lugar, né, de erotização, né? Ficava ali num lugar de mulher, né, sem moral, né? E o que é um salto, uma calça jeans para habilitar a moral de alguém? Mas ela ali ela tinha esses desconfortos, né? Até de se arrumar por formas que a mãe introjetou nela, né? E a mãe, né? Que é essa mãe que fala que a calça jeans e o salto alto, né, é vulgar? Né? Porque talvez muitas das vezes a mãe teve vontade de usar uma calça jeans de salto alto, não pôde. Alguém introjetou na mãe algo, né, que seria vulgar, né? E isso vai se replicando, isso vai se repetindo. Então é interessante governar hoje é você realmente sair desse lugar, dessa repetição, governar, entender que algo foi introjetado, mas que não é meu. E se não é seu, larga, não carrega mais. Não pega mais isso para você, né? E com certeza você vai conseguir ter relacionamentos saudáveis. Isso você vai ter nos relacionamentos amorosos, isso você vai ter nos relacionamentos de trabalho, né? Você vai mais segura para a tua entrevista de trabalho, né? Como foi no caso aqui da Roberta. A Roberta, se você pontuar também, quando a Roberta deparou com a secretária muito bonita e autoritária, né, ela também viu algo vulgar nessa secretária. Então a beleza ali está bem clara que beleza não pode ter, porque senão é vulgar. Né? Houve um protesto ali em relação à beleza. E a palavra fracasso, né, que a autora diz aqui, que fracasso era uma palavra que era utilizada, né, somente em frases, né, que era relacionada a empresas, né, a negócios, ou um instrumento que não funcionava muito bem. Então a palavra fracasso entra ali. E de um tempo para cá foram entender que existe isso também nas pessoas, a ansiedade do fracasso, né? E ela está muito espreita, ela está aqui, ó, nas relações, no trabalho, no esporte. Eu tenho visto muito lá no Big Brother, né? Não existe psicanalista, né, que não assista Big Brother, porque aquilo ali é material o tempo todo para ser analisado. Eu tenho visto lá na família Hipólito, né, os dois irmãos, né, que são duas pessoas muito interessantes, duas pessoas importantes, né, para a nossa nação, trouxeram medalha e tal. E ali, né, no Big Brother, que fica ali nu e cru, né, a gente vê as fraquezas dele, né, como aquela potência. São potências esportivas, são representações
muito firme, muito forte, né? Pra gente que acompanha, que torce, mas ali você vê a fraqueza deles, né? Muitas coisas que foram introjetadas, muitas situações que eles vêm falando, que eles passaram, né? De treinos, né? De algumas dinâmicas de treinos e que eles desenvolveram claustrofobia, né? Passaram por algumas situações dolorosas, né? Que foram introjetadas ali, ó, para aquele ser humano, né? Projetado para aquela persona do esporte e aquele eu cru ali, o quanto eles estão tendo dificuldade em lidar com algumas questões naturais, né, nuas e cruas ali no programa. Então, governar é isso, gente, é você olhar e ver aonde foi introjetado, né, algumas coisas na sua infância, tá? Para você ver que essa ansiedade do fracasso, né, antes de tudo, antes de chegar diante do que você almeja, você já se sente fracassado. Primeira crise no novo relacionamento, você já compara com o anterior, você já se sente fracassado. Você já fala e já sei como vai ser o final disso tudo aí, tá bom? Então essa aí é a dica, domingo de feira.